Bom dia, eu sou o Pedro e vou falar um pouquinho sobre o histórico do Estado de Israel. Israel teve sua criação oficializada em 14 de maio de 1948 por meio da ONU, que não só buscava dividir o território da Palestina em duas partes, entre Israel e Palestina, mas também pelo antissemitismo ocorrido na Segunda Guerra pela perseguição de judeus. A criação do Estado de Israel foi muito polêmica e, no seu início, até hoje, tem vários conflitos entre Israel e um grupo Hamas e outros grupos árabes. Agora falando um pouquinho sobre o histórico do grupo do Hamas da Palestina. Esse grupo teve seu início a partir da Irmandade Muçulmana, que esteve presente na faixa de Gaza desde 1945. O intuito desse grupo foi ter uma resistência na ocupação do Estado de Israel no seu início. A Irmandade quis a sua participação no ambiente político para ter a sua relevância. E no intuito, no medo de Israel, eles criaram o grupo do Hamas. A primeira carta dos princípios do grupo do Hamas, criada em 1937, tinha como seu princípio a declaração contra judeus e a criação do Estado de Israel, que poderia ser classificado como antissemita. Bom dia, eu sou Matheus. Vou falar sobre a origem dos conflitos entre Israel e Hamas. O conflito entre Israel e Hamas tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, como hebreus e filistreus, dos quais descendentes israelenses palestinos. Esses diferentes momentos, guerras de ocupações, retomaram terras, ampliaram e as perderam. Bom, agora eu vou falar sobre o ataque de 7 de outubro de 2023, em que combatentes do Hamas atacaram o sul de Israel, invadindo postos militares, colônias agrícolas e festival de música. Neste festival de música, cerca de 240 pessoas foram feitas como reféns, vitimando em sua maioria civis, no pior ato de violência contra o Estado judeu desde sua formação em 1948. Bom dia, eu sou o Matheus e agora eu vou atualizar vocês um pouquinho contando sobre a situação atual do conflito. Bom, a guerra, que não é recente, permanece até o dia dessa gravação, 27/4, com notícias a todo momento. E nós separamos as mais recentes e mais relevantes para contar um pouquinho para vocês. Bom, nossa primeira notícia de 26/4 diz que Hamas anuncia balanço de 34.356 mortos na guerra de Gaza e que apenas nas últimas 24 horas, 51 mortes foram registradas. A guerra já completa 200 dias. A segunda notícia, também do dia 26/4, diz sobre as manifestações pró-palestinas em universidades nos Estados Unidos e as reações judaicas. A terceira notícia diz que a ONU estima que serão necessários 14 anos para remover os escombros e munições não detonadas, e que o conflito já deixou 37 milhões de toneladas de detritos. E nossa última notícia, essa do dia 24/4, diz que Hamas divulga vídeo de refém sequestrado durante o ataque a Israel em outubro. Esse refém foi capturado durante o festival de música que citamos aqui. Bom, agora falando um pouquinho sobre conceitos de território, nação e Estado, temos que território é um recorte físico, delimitado por relações de poder. Ele pode ser atrelado a um Estado, como um país, por exemplo, ou um grupo social. Em geral, ele é estabelecido por fronteiras, sejam fixas ou fluidas. Já a nação é o conjunto de pessoas que habitam o mesmo território, sejam ligadas por afinidades, linguagens, cultura e etc. Elas obedecem às mesmas leis e seguem os mesmos costumes. E o Estado é uma entidade de poder soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. Assim, pode-se dizer que os fatores constituintes de um Estado são povo, poder, leis, território e governo. E a partir de tais conceitos é possível assimilar com Israel, que é um Estado com nação e povo, que foi integrado à Palestina, que não é considerado por todos os países da ONU como um Estado, mas que tem uma nação, os povos judeus, e um território que foi demarcado pelas Organizações das Nações Unidas, mas que, decorrente de conflitos, foi se modificando. Tal demarcação territorial é determinante para o início dos conflitos e para a pauta de discussões controversas sobre o assunto. Bom dia, meu nome é Lorenzo e hoje vim definir o conceito de teocracia. A teocracia é uma forma de governo onde o poder político é exercido por líderes religiosos e por uma autoridade religiosa, que reivindica representar a vantagem divina ou governar de acordo com os princípios religiosos.
Bom, agora irei falar sobre a opinião do Brasil e da ONU sobre a Palestina. Apesar do presidente Lula ter condenado aos ataques terroristas do Hamas, o Brasil, ao contrário de Israel, dos Estados Unidos e da União Europeia, não considerava o grupo como terrorista e essa não é uma posição desse governo. A justificativa é que o Brasil segue o que é determinado pela ONU, que não são listados o Hamas como um grupo terrorista. Boko Haram e Al-Qaeda, por exemplo, são considerados pela ONU como grupos terroristas e, portanto, reconhecidos pelo Brasil como terrorista. Bom dia, eu sou o Edson e vou falar sobre o Estado teocrático e a teocracia no Vaticano. Entre os estados teocráticos existentes no mundo, temos o Vaticano, representado pela Igreja Católica, o Irã, que funciona como tendo base a República Islâmica, e Israel, que segue a doutrina de um Estado judeu. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Vaticano, que é um dos países teocráticos existentes no mundo. O Papa é o chefe de Estado, eleito por um colégio de cardeais, denominado conclave para um cargo vitalício. Detém no Estado do Vaticano todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário. Bom, tecnicamente é uma monarquia eletiva não hereditária, já que é impossível, porque o Papa é celibatário. O termo Cidade do Vaticano é referente ao Estado, e Santa Fé é referente ao governo da Igreja Católica, governado pelo Papa e pela Curícia Romana. Pode-se considerar o Vaticano uma autocracia, pois todos os poderes estão concentrados na mão do Papa, tendo nenhum órgão que fiscalize seus atos como governante.